Adore Ele, adore Ele. Exalte o teu nome, exalte o nome do Senhor. Certamente é o dia que o Senhor escolheu para se manifestar neste lugar, para nos dar, Senhor, entregar em nossa mão o cajado da autoridade, o cajado, Senhor, que nos dá autoridade e que libera honra sobre nós, que nós sejamos homens e mulheres de honra, homens e mulheres dispostos a se entregar totalmente ao Senhor, a viver exatamente aquilo que o Senhor quer, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter escolhido esse dia para derramar sobre nós da Tua graça, do Teu poder, que a Tua misericórdia nos encontre, Senhor, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Queridos, aproveitando esse ambiente, há um ambiente de glória aqui, há um ambiente de unção. Eu creio que o Senhor escolheu esse dia para derramar do Teu poder sobre nós. Eu quero que você leia a palavra de Deus juntamente comigo, no livro de Joel, no capítulo 2 e versículo 17. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 17. O Senhor nos dando uma instrução, o Senhor nos chamando para algo. Eu acredito, eu creio que esse versículo é um posicionamento. Deus está nos posicionando, querido. Sinta-se posicionado nesta noite. Quando o Senhor falou comigo nesta tarde sobre este versículo, o Senhor disse assim, que todos nós, hoje o Senhor está nos vendo. Hoje é assim que o Senhor nos enxerga, como sacerdotes e como os ministros do Senhor, querido. Você é um sacerdote do Senhor nesta noite. Você é o ministro do Senhor nesta noite. E aí então ele diz assim: chorem os ministros, chorem os sacerdotes, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia, glória a Deus. A pergunta é: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aonde, querido? Joel, ele foi levantado como um profeta num período muito difícil. Creio eu que um período esse como nós estamos vivendo.
Um período aonde é um período que será um grande divisor de tempos. De o tempo que está acontecendo para o tempo que há de vir. Joel é levantado agora, no momento em Israel, aonde Israel estava totalmente passando por momentos difíceis. Ele estava primeiro no capítulo, nós vamos ver três coisas aqui, algumas coisas aqui. Nesse capítulo 2 nós vamos ver três coisas. A primeira é que o dia do Senhor está próximo. A segunda, a nova chamada ao arrependimento. E por fim, eis que chega o dia do Senhor. Esse capítulo 2 ele é dividido nessas três etapas. Mas se nós olharmos para o capítulo 1 de Joel, quando Joel começa a escrever, quando Deus chama, ele está em meio a ruínas. É o momento em que Israel está sendo pego por uma praga de gafanhotos. Aonde tudo que eles tinham plantado, aonde tudo que eles tinham agora, vem essa plantação, veio esses gafanhotos, e ali começa a instalar-se o caos. Ali começa a instalar um caos sobre o povo de Israel. E naquele momento o povo parece que fica meio perdido, sem saber. Como nós falamos no domingo, temos falado, tenho dito aos irmãos, nós estamos em um tempo de guerra, queridos. E a guerra que nós estamos enfrentando é uma guerra emocional. Satanás, ele está atuando incansavelmente dentro do nosso campo emocional. Dentro das nossas limitações, das nossas fragilidades, dos nossos medos. Porque isso certamente nos faz parar, não nos permite se mover. E há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus para nós. E às vezes, por conta desta limitação, parece que nós não conseguimos dimensionar o poder, o amor e a graça de Deus. Parece que nós ficamos fechados dentro de um espaço tão pequeno, que nós não conseguimos enxergar nada senão somente aquilo. Mas agora o profeta Joel, nesse capítulo 2, ele é chamado. Deus põe ele diante do povo e ele é chamado para dar um direcionamento ao povo, a dizer: ei, igreja, não fique no monte das lamentações e das murmurações. Ei, igreja, está na hora de nós vivermos o nosso papel, de nós de fato sermos a igreja a quem o Senhor um dia nos chamou para ser. E agora então ele está dizendo, quando ele anuncia, veja bem que ele está anunciando algo que nós estamos mais próximo hoje. Joel já estava anunciando antes mesmo que Jesus Jesus viria até, ele já estava anunciando. Ele já estava dizendo para o povo: está chegado o grande dia do Senhor. O caos estava instalado. E quando nós entramos em caos, nós imaginamos que é chegado esse período, esse tempo de fim. Sempre nós iremos achar que é o fim. E Joel já estava profetizando alguns anos antes de Jesus nascer. Já estava chamando o povo. E ele divide então agora. Ele diz: olha, tudo o que está acontecendo está antecedendo o grande e terrível dia do Senhor. E ele estava dizendo: olha, o que está acontecendo, embora aos nossos olhos é algo terrível, é algo desesperador, mas ele estava dizendo: faz parte daquilo que Deus já desenhou para nós.
Porque somente nesse momento em que nós paramos para ouvir, é nesse momento que nós paramos para buscar a Deus. E Ele está então aqui, dizendo no versículo 1: tocai as trombetas em Sião, e clamai em alta voz no santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está perto. Olha desde quando está se falando da volta de Jesus, e as pessoas ainda continuam não acreditando. E o pior, quando você fala de um certo grupo, de umas certas pessoas que elas não acreditam exatamente por aquilo que elas vivem, aquilo que elas estão vivendo. Mas a parte mais difícil é que a igreja está entrando nesse nível também. A igreja que era para acreditar nisso está deixando, está desacreditando, devido tanto às lutas, às dificuldades, às necessidades, os problemas emocionais. Então as pessoas estão buscando outros meios, outras formas de ser feliz. A Bíblia ela é bem clara, queridos, ela é bem sucinta, quando ela diz que a paz ela está em Deus. A paz que excede todo entendimento, ela está em Deus. Mas aonde as pessoas estão buscando a paz? No mundo. Porque elas estão achando que o mundo traz um alívio. Porque se algo der certo lá, significa que Deus está com eles. Se algo der certo naquilo que Ele está fazendo, se algum movimento do que eles fizerem der certo, significa que Deus está com eles. E as pessoas têm se enganado a isso, têm permitido com que estas coisas entrem no coração deles. E Joel então ele está dizendo, ele está fazendo um clamor, ele está dizendo lá no versículo 7: como valentes correrão como homens de guerra, e subirão os muros, e marcharão cada um no seu caminho, e não se desviará da fileira. Ele está dizendo: olha pessoal, nós precisamos nos unir, andar na mesma direção, andar no mesmo sentido, estar unidos um ao lado do outro, ninguém saia deste alinhamento. É uma convocação. Ele está convocando o povo, ele está convocando a igreja, está dizendo: olha igreja, está próximo a vinda do Senhor. Estamos vivendo um momento de caos, estamos vivendo momentos difíceis, em todas as áreas, queridos, em todas as áreas. Não é apenas um lugar ou alguma coisa que você está ali que você pode vencer e daqui a pouco se resolve. Não, esse caos ele está tomando todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, todo o nosso emocional, queridos, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. E aí então ele está dizendo, e no versículo 17, então ele faz um clamor, dizendo: ei, vocês agora, como ministros, como sacerdote, chorem diante do Senhor. O Senhor está nos convocando nesta noite, queridos. Chorem, clamem. E é tão interessante que ele vai continuando isso, e aí ele chega naquele momento que durante anos nós falamos, a igreja falou muito disso. Hoje não se ouve mais. Eu lembro quando eu me converti há 36 anos atrás, as reuniões de terça-feira só falava nisso: batismo com o Espírito Santo. A igreja estava ligada à oração, e sempre esse versículo 2:27 de Joel foi um versículo chave. Mas a igreja esqueceu. A igreja foi passando,
A igreja foi se envolvendo com tantas coisas, mas o Senhor hoje está de novo. Eu creio que hoje é um dia de alinhamento, queridos. E o Senhor diz assim, no versículo 28, não é o 27. No 27 ele diz que o povo está envergonhado. A igreja está sendo envergonhada. A igreja está sendo envergonhada. Mas aí, ele vem à etapa, eis que é chegado o dia do Senhor. E eu creio que hoje é o dia do Senhor. Eu creio que o Senhor está estabelecendo para mim e para você hoje, um novo dia, queridos. É um novo dia hoje. Porque nós estamos vindo aí dessa batalha emocional. E o Senhor está dizendo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Senhor está dizendo que Ele derramará do espírito dele sobre toda a carne. Ei, tem carne aí em você? Então o Senhor está derramando do espírito dele sobre a sua carne. O Senhor está dizendo assim, tem uma natureza aí, tem algo natural em você. A sua natureza está falando mais alto. A sua natureza está te dando a diretriz, a sua natureza está te levando para um caminho. O Senhor está dizendo, eu derramarei do meu espírito sobre isso. É o meu espírito que começa a tomar o governo da sua vida, da sua carne. Eu creio que nesta noite o Senhor está tomando o governo das nossas emoções, queridos. E aí ele diz mais, o Senhor não está apenas dizendo para mim, o Senhor não está dizendo, olha, eu estou assumindo agora o governo da tua vida, mas o Senhor está estabelecendo coisas. Preste atenção no que o Senhor está dizendo, versículo 28 aí, ele diz, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor está falando comigo e com você aí, o Senhor está falando sobre nós, sobre algo pessoal. Aí ele agora começa a dizer sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que está em nós. Ele diz assim, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Senhor já está saindo da primeira geração, já está chegando na segunda geração. Olha que coisa forte, olha que coisa tremenda. O Senhor está dizendo, eu vou tocar você, eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar o seu emocional, eu vou transformar o seu pensamento, eu vou mudar o governo da tua vida. E automaticamente, quando eu mudar o governo da tua vida, eu estou mudando o governo da sua geração. Porque agora a sua geração começa a levantar de uma forma diferente, algo que você talvez não tenha feito. O Senhor está estabelecendo, queridos, nós. Eu creio que há um mover muito profético aqui nesta noite. Eu creio que Deus está fazendo algo que está movendo o céu e terra. Eu creio que o Senhor está falando assim, olha, meu filho, eu vou pegar tudo aquilo que você está vivendo até o dia de hoje. Eu vou pegar tudo que você está crendo até hoje. Eu vou pegar esse tempo da tua vida em que você acredita mais na tua força, mais no teu potencial, mais naquilo que você sabe, muito mais naquilo que você acha que você conhece. Então eu vou derramar do meu espírito. Olha só, o Senhor está dizendo, eu vou tirar você de cena e vou colocar o meu espírito em cena. Aí ele diz, quando isso acontecer, quando houver essa transformação em você, aí a sua geração será pega. Por quê? Porque o Senhor está limpando o primeiro, mas o segundo vem vindo para dar voz profética. Ele está dizendo, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eles irão anunciar
aquilo que talvez eu e você não estamos anunciando, mas Deus está levantando eles para levantar a voz e para dar destino a uma geração, a uma nação, a um povo. E aí o Senhor vem ainda mais, e aí o Senhor diz assim: ei, mas aqueles sabe, os primeiros, os primórdios, aqueles que foram antes de vocês, eles não serão esquecidos. O Senhor diz: os vossos velhos terão sonhos. Os antigos voltarão a sonhar. Quando que eles voltarão a sonhar? Quando que aquela geração que está lá parada, desprezada, vai voltar a sonhar? Quando Deus mexer conosco, tocar os nossos filhos, quando os nossos filhos trazer a voz profética para a nação, os velhos voltam a sonhar. Porque talvez eles estão lá: olha, todo o nosso trabalho foi em vão, tudo que nós fizemos não estão vendo. E aí ele diz: e os jovens também não serão esquecidos, esses terão visão. E também sobre os servos e servas, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios do céu, e na terra sangue e fogo, coluna de fumaça também. Uau! O Senhor está dizendo: chegou o tempo. Chegou o tempo, queridos, de separar aquilo que nós éramos para aquilo que nós iremos ser, queridos. Chegou o tempo. Eu tenho visto isso quando nós estamos falando dessa guerra de emoções, queridos. Eu estou falando porque Satanás, ele tem atuado em uma das áreas mais terríveis da população ou do ser humano. São duas áreas que Satanás tem trabalhado na vida sentimental, aonde as pessoas estão sendo tão atacadas, aonde relacionamentos e casamentos estão se desfazendo, às vezes por nada, por um simples, tipo, olha, não está dando mais certo. Banalizaram aquilo que é para ser desde o princípio, trocando-se tudo, invertendo-se os valores. E a segunda etapa, e a mais cruel, é a financeira. É que não tem aqui, eu ia passar um banner esta semana, queridos. O Senhor, Ele falou muito comigo. Eu não sei porquê, talvez eu sei porquê, que nós vamos passar primeiro, para depois ensinar e trazer para a igreja. Mas eu estava, acho que terça-feira, eu estava na sala, minha esposa já tinha ido dormir e eu estava ali, e aí eu fico escrevendo, pensando e fazendo tantas coisas, mas prestando atenção na voz de Deus. E naquele momento o Senhor me deu, Ele disse assim: faça isso. E antigamente eu fazia, já ia colocando e não tinha significado, não sabia. Mas eu faço, quando Deus manda, eu faço e fico quieto, esperando um tempo de Deus, esperando a confirmação de Deus, para não fazer nada na minha emoção ou na minha carne. Mas naquele momento eu falava com o Senhor algumas coisas a respeito sobre essas coisas mesmo. E dizia: Senhor, os ataques agora serão ataques financeiros, aonde pessoas estarão endividadas, aonde o caos está entrando sobre não apenas o Brasil, mas no mundo. E aí você começa a pensar, principalmente nós que, no meu caso, né, que a gente trabalha por conta, então a gente sempre está olhando para o mercado, olhando para as coisas, prestando atenção, e eu falo muito com Deus sobre isso. E aí o Senhor disse assim: não faça dívidas, faça orações. Troque as dívidas pelas orações, queridos. Todas as vezes que você for tomado por esse sentimento ou por essa vontade de gastar dinheiro,
pela fragilidade, porque são fragilidades emocionais. Às vezes porque você está com um problema em uma determinada área, aí você é movido porque você quer fazer algumas coisas, e nós não temos mais esse tempo. Aí o Senhor diz assim: crer e viver, é para crer nisso e para viver. E nós precisamos tomar conta, cuidar muito. Essa é a área que nós mais vamos ter que tomar conta nos próximos anos, queridos, porque o caos vai se instalar. Pastor, mas o senhor está falando tanto de caos, o senhor está falando tanto dessas coisas. Queridos, o Senhor está nos trazendo um alerta. O Senhor está mudando a nossa maneira de ver as coisas, porque se a igreja entrar na mesma visão que o mundo está trazendo, do que o mundo quer, daqui a pouco nós teremos um mundo no nosso meio, nos envolvendo, e nós estaremos envolvidos com eles. E aí nós vamos estar perdendo tanto tempo tentando resolver as coisas, que aí nós não temos tempo para chorar diante do Senhor, orar diante do Senhor. E nessa mesma noite eu estava dormindo e o Senhor me deu um sonho. Eu ainda não entendi muito bem o sonho, eu ainda estou orando ao Senhor, mas eu sonhei que tinha uma lona, sabe essa lona de cobertura? Essa lona, não a preta, uma lona azul, essas lonas mais reforçadas, que você faz coberturas. E eu tinha uma lona muito grande, eu não me lembro o tamanho, a extensão dela, eu sei que ela era enorme mesmo. E essa lona, alguém chega para mim e pede emprestado, e nós emprestamos para algo que aquela pessoa iria fazer, talvez um evento, não sei. Mas aí na hora de devolver a lona, a pessoa simplesmente ela não me devolveu, ela deixou num lugar lá, tipo assim: se você quer a lona, você vai lá pegar, aonde está lá, e deixou de qualquer jeito, não cuidou, não olhou. Ela estava tudo suja, ela não estava dobrada, não estava arrumada, ela estava tudo bagunçada, tudo empelotado. E aí eu tive que, ao mesmo tempo que eu tive que cuidar daquela lona, eu tinha que arrumar alguém para vir buscar a lona, eu tinha que limpar ela, porque ela estava muito suja. E naquele momento eu perguntei: Senhor, o que é essa lona? E aí o Senhor disse assim: a lona é a cobertura. E isso vale para mim, isso vale para você. Como nós temos dito que nós somos homens de governo para trazer a provisão, nós somos sacerdotes para abençoar, nós somos a cobertura da nossa família. E nós somos profetas para profetizar, para dar destino à nossa família, à nossa vida, à nossa casa. Então o Senhor dizia assim: cuidado com a sua cobertura, cuide dela, não dê a sua cobertura para qualquer pessoa, não queira cobrir qualquer pessoa, porque as pessoas não vão dar valor à sua cobertura, elas não vão ter o cuidado, elas não vão se preocupar com isso. Então, queridos, cuida da sua cobertura espiritual. Comece a observar essas coisas. Comece a observar essas coisas, são muito significativas, são muito importantes para o nosso dia, para a nossa vida, para aquilo que nós vamos viver. Nós vamos viver um tempo aonde a manifestação de Deus vai acontecer de uma forma tremenda e poderosa. Pessoas virão. O Senhor já disse isso. O Senhor disse que pessoas virão, e nós precisamos estar cheios. No sábado eu conversava com uma pessoa, com um irmão de muitos anos, longas datas, fazia muito tempo que eu não encontrava,
E ele perguntou para mim: pastor, eu sei que o senhor está aqui, mas onde o senhor está? Eu falei: não, estamos com a igreja assim, começou lá, agora estamos lá, e em tal lugar. E comecei a falar da visão, daquilo que o Senhor tem nos dado, queridos. E na medida que eu fui falando aquilo, a vida de governo, uma vida de reino. O que é uma vida de reino? Parece que aquilo eu fui vendo nele, que aquilo criou um peso sobre ele. E de fato é assim. O fato é que as pessoas não levam em consideração aquilo que é. Mas o que mais chamou a atenção foi que, ao final de tudo aquilo que eu estava falando para ele, ele disse assim: pastor, mas peraí, isso aí não é muito pesado? O senhor não está pondo um peso em cima das pessoas, e o senhor não está criando apenas uma igreja só para o senhor, para aquelas poucas pessoas que estão lá? E eu disse assim: é aí que você não entendeu. Parece que nós somos só nós. Parece que nós estamos excluindo todas as pessoas. E eu falei: não é. Não é. A igreja está aberta. Mas a diferença é que estas pessoas que estão lá, e o lugar onde o Senhor está nos posicionando, tem um diferencial. Existe uma essência. Eu falei assim: nós não vamos cuidar daqueles que estão vindo, porque aqueles que estão vindo são multidões, e multidões as igrejas vão cuidar, as igrejas vão chamar e vão fazer. Mas no meio dessa multidão existe um povo, existe uma igreja, que nenhuma igreja está disposta a trabalhar com eles. Eu falei: são aqueles que são feridos pela própria igreja. São aqueles que estão deixando os seus ministérios e a sua vida. Eu falei: existe uma essência dentro deles. E essa essência, ela fica parada, porque as dores e as fragilidades estão cobrindo. E é como se ela não tivesse uma essência. Eu estou falando, e o pior é que elas já conhecem a palavra, que eles conhecem as coisas daquilo que o Senhor tem falado. Eu disse: são os excluídos. É aqueles que não têm força para voltar à presença de Deus, porque eles acham que sabem, eles acham que eles conhecem, e eles pegam o que a igreja fez com eles e transferem para Deus. Eu falei: essas pessoas que nós estamos cuidando são as pessoas que ninguém quer cuidar, são as pessoas que estão sendo jogados para fora das igrejas, porque muitos são chamados de problemáticos, muitos são chamados de difíceis. Mas por quê? Porque eles querem algo real, eles querem algo, e muitas vezes a igreja não quer viver isso, não tem tempo para isso. Não é que não quer viver, não tem tempo para isso, não tem tempo para viver exatamente aquilo que o Senhor está dando a eles, aquilo a qual o Senhor está nos chamando. Que durante anos nós também vivemos assim. Durante anos nós fizemos muitas coisas, acreditando que Deus estava ali conosco. E hoje nós entendemos. E hoje há um diferencial, não porque nós somos maiores e melhores do que ninguém, mas hoje nós aprendemos a encarar a vida e a realidade como ela é. Nós aprendemos a olhar ao espelho. Nós aprendemos a detectar aonde nós estamos errando, aonde existe uma fragilidade dentro de nós. E aí nós saímos lá fora, aí nós entramos para dentro e vamos falar com o Senhor, e entramos num lugar chamado secreto. O secreto não é um lugar de visitação. O secreto não é um lugar onde você visita algumas horas ou algum momento e depois você sai para viver a sua vida. O secreto é um lugar de habitação. O secreto é um lugar onde você tem que estar lá, vivendo todo dia, toda hora, todo instante, diante do Senhor. Eu vivo a minha vida, queridos. Eu vivo com o meu trabalho, eu faço todas as coisas que são necessárias. Mas o dia inteiro, o tempo inteiro,
eu estou ligado à voz do Senhor. Tudo que acontece me chama a atenção. Tudo que acontece eu ouço a voz do Senhor falando. Eu ouço quando o Senhor está dizendo: olha, está vendo aquilo ali? Não é para fazer aquilo. Está vendo aqui? Vai assim, vai aqui desse jeito aqui. Anda dessa maneira. Olha para dentro de você. Eu estou o dia todo olhando para dentro de mim e detectando as coisas que estão erradas e consertando elas. Eu olho e vejo todas as coisas e olho para dentro de mim. E quando eu olho, eu vejo aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer para me aproximar de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais distante do erro, do pecado, da fragilidade eu estou, mais distante dele eu estou. E eu creio que é exatamente isso que Joel estava fazendo. Joel estava dizendo para a igreja: ei, igreja, o caos está instalado, a luta está instalada, há uma promessa de que o Senhor vem vindo, há uma promessa de um lugar aonde o Senhor vai nos levar. Mas se nós continuarmos vivendo essa vida que nós estamos vivendo, aceitando o que é errado, vivendo de uma forma errada, vivendo o que as pessoas estão vivendo lá fora, andando da mesma maneira que eles estão andando, olhando para a nossa fragilidade, dizendo: ah, Senhor, olha para mim, ah, Deus, olha, eu estou aqui, eu estou sendo sincero com o Senhor, eu não tenho força, eu não tenho como vencer isso, esperando que Deus vai ter pena. Queridos, Deus não tem pena, Deus tem misericórdia. Deus não olha para mim com o olhar de quem está: ai, coitadinho, ai, que dó. Deus não olha assim. Deus, Ele olha para mim com olhos de misericórdia. O Senhor tem misericórdia da nossa vida. Então não adianta se fazer de vítima. Não adianta querer dizer: olha, Deus, mas eu errei, e agora esse problema, como é que eu faço? Eu acho que eu vou fazer desse jeito, eu acho que eu vou tentar resolver dessa forma. Querido, a melhor forma de resolver algo, de resolver um problema, é se entregando. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar de ser quem você é deixar todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento de lado. Não é para você jogar fora, tira ele de lado, se coloque nu diante do Senhor, seja um homem e uma mulher tratável e moldável, como barro, como vaso, como barro na mão do oleiro. Tira tudo aquilo que você acha que sabe e se coloque em uma posição onde Deus vai tratar com você. E na medida que Ele vai tratando com você, Ele vai pegando todas as suas habilidades e vai te devolvendo. Mas agora não para você fazer, mas para você saber e entender que todas as coisas vão ser feitas do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. Do jeito que Ele está dizendo e não do jeito que você sabe. Quando nós entendemos isso, nós nos entregamos ao Senhor. Todo aquele montante de problemas e dificuldades que até ontem para nós era algo terrível, começam agora a desencadear, começa a tomar forma. Nós começamos a fazer aquilo que é certo. Mas entenda, não é porque você está fazendo certo agora, as coisas já vão acontecer agora. Deus não é imediatista, querido. O problema é que a gente leva anos e anos fazendo coisas erradas. Aí quando a gente decide fazer o que é certo, acha que no dia seguinte Deus está fazendo tudo. Acha que no dia seguinte Deus vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Isso às vezes leva dias, meses e anos. Mas com uma certeza, todo dia o Senhor estará fazendo algo novo. Todos os dias o Senhor estará fazendo alguma coisa. E todos os dias nós estamos precisando ser transformados em alguma coisa.
Por mais que a gente acha que já venceu, por mais que a gente acha que já sabe. E sabe mesmo. Porque aonde nós estamos e aonde nós estávamos, nós já caminhamos muito. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. A diferença é que agora a gente se policia mais. Não significa que nós não vamos errar. Não significa que nós não vamos avançar às vezes. Às vezes vamos, por conta da nossa fragilidade, por conta das nossas dores, por conta de tantas coisas. Por isso que eu estou dizendo, a guerra é dentro do nosso emocional. Satanás está querendo nos empurrar para um precipício. Satanás está querendo nos levar para um desespero, para uma angústia. E quando nós estamos desesperados, queridos, por mais que nós conhecemos o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o desespero ele é tão grande que não nos permite enxergar estas coisas. Parece que nós vemos e limitamos Deus. Nós limitamos toda a ação de Deus na nossa vida. É porque nós queremos? Não, não é porque nós queremos. É porque nós precisamos aprender duas coisas: a crer e a ter paciência. E se tem duas coisas terríveis na nossa vida, é essas coisas. Eu disse que haveria um tempo que nós iríamos ter que viver. Até um tempo atrás, viver pela fé era uma escolha. Até um tempo atrás, até algum tempo atrás, viver pela fé era uma escolha. Você vivia se você quisesse. Mas há alguns anos atrás eu disse, vai chegar o dia que viver pela fé não é mais uma escolha. Vai se tornar uma obrigação. E está chegando, e já chegou esse tempo. Porque nós não temos mais, queridos. Porque a fé natural é aquilo que nós cremos e aquilo que nós alcançamos. É uma fé palpável, aonde você pode. Então eu acredito, eu creio que isso aqui vai acontecer. Eu creio que isso aqui vai acontecer. E aí, mas por quê? Porque você tem, ao mesmo tempo que você está acreditando, você tem uma certa certeza que aquilo vai dar certo. Então isso é uma fé palpável. Essa é a fé natural. Essa é a fé que nós temos. É a fé onde o nosso braço alcança. Mas a fé que nós temos e o nosso braço já não está conseguindo mais alcançar. É quando nós não alcançamos aquele lugar. E aí precisa de uma extensão. Essa extensão entre aonde nós estamos e o que nós precisamos se chama fé sobrenatural. É algo que está sobre nós. É algo que não depende de nós. É algo que não vem de nós. Esse é o viver pela fé. É aonde nós vamos precisar estar com as mãos estendidas, olhando para aquilo que é necessário e acreditando que Deus irá trazer a mão dele e nós vamos alcançar. São coisas que nós não vamos mais alcançar com as nossas mãos. É tempo de começar a alcançar com a mão de Deus. E alcançar com a mão de Deus é aprender a depender de Deus e não daquilo que você sabe, não daquilo que você é e nem daquilo que você é capaz. Não que nós somos incapazes, mas é que a nossa capacidade já não está mais conseguindo. É que a nossa capacidade já não está mais conseguindo, e porque nós não estamos conseguindo, e Satanás trabalhando na fragilidade da alma, no emocional, trazendo medo, trazendo a insegurança, trazendo o desespero. As pessoas estão, por conta do desespero, tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, não sabendo esperar o momento exato daquilo que Deus quer fazer. E aí se precipitam, e se precipitando, tomam decisões erradas. E vive de uma forma errada. Amém?
Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Mas não só se coloque de pé, queridos. Eu quero que você feche os teus olhos. Com os teus olhos fechados, comece a olhar agora dentro de você e veja o que você tem em você. Olha para quem realmente você é nesta noite. Seja real, seja franco com você mesmo nesta noite. Se expõe diante do Senhor agora. Diga para Ele: olha, Senhor, eu olho para o Senhor, eu vejo muita força, mas eu olho para mim, eu não vejo força nenhuma. Mas eu não quero usar essa minha fragilidade, Senhor, para me justificar. Eu quero, Senhor, poder chorar diante da Tua presença, reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas fragilidades, reconhecer quem eu verdadeiramente sou diante de mim, diante da sociedade e diante do Senhor, meu Deus. Para me ensinar, se arrependam, o caminho se arrependam, devo seguir. se arrependam, Podes me chorem, usar, Senhor, chorem os ministros, como tu bem queres. chorem os sacerdotes, Abre chorem os profetas, chore, igreja, chore diante do Senhor, não porque você é incapaz, me ensinar não porque você está com medo, o caminho não porque que as coisas não estão dando devo certo na tua vida, seguir. mas chore Podes me por amor usar, da presença de Senhor, Deus na tua vida, como tu e saber que bem Deus está aí, e que há uma essência dentro de você, coração. e que essa essência irá se manifestar. Toque, Espírito Santo. Louvar-te é bem mais Senhor, do assim que como o profeta Joel mereço. profetizou que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Do que eu pensei. Então, Pai, nós queremos viver esta profecia, queremos viver essa palavra profética. Tudo que eu Derrama do teu espero. Espírito Santo sobre nós. O que eu mais quero. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo sobre nós. Junto a ti. Nos traga, Senhor, o entendimento. Derramar Nos traga, Senhor, perante ti um convencimento. os meus anseios. Espírito Santo, você é aquele que foi designado para nos convencer. Não apenas olhar para os nossos erros, mas nos convencer daquilo que nós erramos e pecamos diante do os Senhor. meus maiores sonhos. É na hora da dor, queridos, que nós nos arrependemos. A dor gera um arrependimento em nós. Arrependa-se. Para Chorem. me curar, Chorem diante do Senhor. para me ensinar o caminho Libera, Senhor, que libera, eu libera, devo libera, seguir. libera, Senhor, da tua graça. Podes Transforma a me nossa usar, vida, Senhor, transforma o nosso caráter, como transforma tu as nossas bem emoções. queres. Limpa, Senhor, tudo aquilo que Abre tem nos o ferido, meu que tem nos machucado. Limpa, Senhor, limpa, 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 limpa. Para me Limpa, Senhor, curar, agora. Flua em nós a tua para me presença. ensinar Flua em nós a tua presença. Flua, o caminho flua, que eu
salvação.